Começamos então essa quarta videoaula tentando resolver esse null pointer exception. Segundo aqui o log do NetBeans, o problema está na classe cliente service. O output. Claro, a gente não inicializou o output. Então vamos fazer isso aqui no método connect também. Output é um object output string que vai ser inicializado através do get output string do nosso socket. Ok? Pode salvar. Vamos já aproveitar e alterar aqui, copie o método public static void main da classe cliente_frame, pode fazer um Ctrl X e cole aqui na classe cliente, ok? Isso mesmo, vamos salvar, você pode fechar e agora vamos executar novamente o servidor. Está sendo inicializado, ok. Vamos inicializar a classe cliente. Vamos colocar aqui um nome. Conectar. Agora não estourou nenhuma exceção. Não apareceu nada aqui porque a gente não implementou ainda nenhuma função, mas como não tivemos nenhum erro, dessa vez acredito que esteja tudo rodando sem problemas. Mas vamos aproveitar, pode deixar o cliente rodando, vamos fechar a janela do cliente, ele já para de rodar, o servidor ainda está rodando, veja que ele perdeu a conexão com o cliente. Você pode manter o servidor rodando e aqui no cliente, vamos fechar aqui a classe cliente service. Aqui no cliente vamos implementar o recebimento das mensagens. Então a gente desenvolveu o método send_one, que na verdade agora ele não vai ser um send, né? Ele vai ser um resave. Embora ele esteja recebendo a ação de um send_one. Então vamos mudar aqui para resave. Legal. Vamos fazer um this text resave txt array resave.setText. Não, vamos usar um outro método que é o append. O append, eu posso ir acumulando várias mensagens que chegam e eu não preciso ficar adicionando uma mensagem na outra, guardando uma variável e adicionando. O append, o próprio método append faz isso para a gente. Então vamos pegar aqui só para fazer o teste. A única informação que a gente tem nessa mensagem é o nome do cliente. Ok? Vamos salvar. Vamos executar novamente o cliente. Vamos ver se ele vai nos mostrar o nome do cliente após eu executar a conexão. Opa, não mostrou, porque ele está respondendo a uma conexão, que é o método connect e não o método append, o método resave. Vamos copiar esse código então
para o connect, salvar e executar novamente. Conectar e está aqui, ok? Então a troca de mensagens entre cliente e servidor já está sendo feita. Já é possível também, você pode conectar outro cliente, vou botar aqui João, porém as mensagens ainda não estão sendo distribuídas, isso a gente vai precisar implementar lá no servidor, ok? Vamos fechar aqui, então, as duas janelas, pare o método servidor, ao lado servidor da aplicação, dê um stop, ok? Vamos lá para o servidor agora. Vem servidor service. Vamos preparar o método connect, né, que ele está bem simplesinho aqui. Então a gente tem que pensar em três situações. A primeira, como a gente vai ter uma lista de clientes e eu não vou permitir que nenhum cliente tenha o mesmo nome, ou seja, tenha 2 ou mais clientes com o nome Márcio, por exemplo. Então a gente vai fazer uma regra que vai evitar que isso aconteça, ok? Como que a gente faz isso? Um if. Então, a partir de um if, eu tenho o nome do cliente e eu tenho uma lista de clientes. Mas, se você é o primeiro cliente a se conectar, eu não vou ainda ter a lista. Então, o meu map online vai ter tamanho 0. Se o meu map online tem tamanho 0, é porque aquele nome ainda não foi usado, porque não existe nenhum cliente conectado ao servidor por enquanto. Então, não é chat, é mensagem. Vamos responder para o cliente. A ação já está contida no objeto, que é uma ação connect. Então, nós vamos responder com a mesma ação. Então, vamos apenas enviar um texto, certo? E uma mensagenzinha nesse texto que vai ser um yes, para dizer que sim, você se conectou lá no lado do cliente. Vamos também chamar o método send, passando a mensagem, que vai conter, além da ação, que é um chat connect, o texto yes, na variável text. Passamos o output, para que o método send tenha o output para o envio da mensagem e a própria mensagem. Mas vamos fazer uma outra coisinha aqui, que é colocar esse método com retorno booleano. Ok? E aí, como a conexão está ok, o cliente está ok, vamos retornar true. Vamos apagar aqui esse método, colocar um retorno false. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar que a lista já possui pelo menos um cliente adicionado. Se a lista já possui pelo menos um cliente adicionado, nós vamos ter que testar se o nome do cliente que está se conectando agora é diferente do nome do cliente que já está na lista. Para isso, a gente vai percorrer a lista usando um for.
a lista é map online. Ok. Agora, para cada passagem no for, a gente faz esse teste. Então, se o objeto atual tiver a chave igual ao message.getName, então a gente faz alguma coisa. E também tem o senão. Se isso aqui acontecer, o retorno é falso, porque a chave do nosso objeto vai ser o nome do cliente. Então, se o nome for igual, o retorno é falso, porque a conexão não vai acontecer. E no else, o retorno será true, que é quando o nome, então, da chave for diferente do nome da mensagem. Ok? Vamos fazer, então, colocar o código no if. A mensagem vai ter um text no, para dizer que não foi possível a conexão. Vamos chamar o método send1 e apenas enviar essa mensagem para o cliente. No else, então a mensagem vai possuir o texto yes. Vamos enviar também essa mensagem, mas vamos retornar true, ok? Esse retorno falso aqui nunca vai acontecer, ok? Porque ou a lista vai ter tamanho 0, ou ela vai ter um nome igual ou diferente. E como o retorno já está sendo feito aqui, esse retorno false nunca vai ocorrer. Agora, no método connect, como ele está retornando um booleano, vamos criar aqui uma variável booleana chamada isConnect. Ok. Então, se isConnect for verdadeira, é porque a conexão ocorreu. Se a conexão ocorreu, a gente vai adicionar o nome do cliente na lista. Então, message.getName mais o objeto output, ok? Então, é a partir daqui que a gente tem os dados para fazer o for aqui, no método connect. Então, veja que você só vai conseguir ser adicionado à lista se for o primeiro cliente se conectar no chat ou se você tiver um nome diferente de um nome que já existe na lista. Ok? Salve a classe. Vamos até a aplicação cliente, onde nós vamos agora trabalhar também na mensagem aqui no Connect, que é a resposta, né? Esse aqui está muito simples, apenas mostrar uma mensagem na tela. Nós vamos melhorar o conteúdo desse método, o que será feito na próxima videoaula. Até lá!